Meu nome é Juliana, eu sou da Casa Amarela e a minha líder foi a Nalva. Eu posso resumir em uma palavra: cura. A cura que Deus fez na minha vida, que chegou até na vida do meu esposo e no meu casamento. Eu não iria no retiro, foi um presente. E nesses primeiros dias antes de eu ir para o retiro, eu fiz um propósito com o Senhor e eu pedi muito que Ele falasse ao meu coração. E todos os dias o Senhor trouxe uma cura para a minha vida de coisas que eu não lembrava, de coisas da minha infância, de coisas, de traumas que eu vivi, que eu não lembrava mais. E isso refletiu não só lá dentro do retiro, mas fora dele, que foi na vida do meu esposo e no meu casamento agora. Meu nome é Luciane, a nossa casa é azul e a líder é a Carlinha. Uma visão diferente do eu, da Luciane. Me olhar e ver o quão eu sou amada por Jesus. A cura das pessoas, a minha, eu estava com muita dor no meu joelho, que eu tive uma queda e eu não pude me ajoelhar. Eu não estava conseguindo me ajoelhar. Eu fui no quarto de oração e me sentei. E a menina veio e mandou eu levantar e andar. E ninguém sabia, só Deus mesmo ali que sabia que eu estava com o joelho machucado. E ela mandou eu levantar e andar. E a dor, até hoje, não senti mais. Uma coisa que eu acho, eu acho não, né? Tenho certeza que todas as pessoas deveriam ir para serem tratadas. Porque lá é um lugar de tratamento, não é só um retiro das mulheres, não. Lá é um local que a gente passa 3 dias sendo trabalhada, sendo curada, sendo amada. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, eu diria: se você conseguir, faça um esforço e vá, que vale muito a pena. Meu nome é Lucimeire, mas todos me chamam de Meire. Eu sou da Casa Rosa e eu sou a líder da Casa Rosa. Vou tirar algo muito especial. Esse foi o meu segundo retiro. O primeiro foi algo tremendo e esse não foi diferente. Esse foi como um complementar. Deus falou conosco de uma maneira muito especial. Foi como se o céu descesse sobre nós naquele lugar. A impressão que eu tenho é que quando a gente vai para o retiro, é como se o céu estivesse ali. A atmosfera é diferente, o agir de Deus, a maneira como Deus faz as coisas é algo muito lindo. Você tem a impressão que você consegue tocar a presença de Deus. É tremendo. Foi sentir a comunhão que nós sentimos entre as irmãs. Foi algo muito lindo, porque nós ficamos em uma mesma casa, pessoas tão diferentes, que nos conhecemos apenas na igreja, no convívio da igreja, que é a paz do Senhor, irmã, tal. Mas ali, Deus nos trouxe um carinho, um amor que nos envolvia. Parecia que a gente já se conhecia há muitos anos, era um sentimento de família. É algo que Deus faz. É aquilo que a Bíblia diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É algo precioso e Deus fez grandes coisas nas nossas vidas, ali no nosso meio. Nós podemos sentir o amor de Deus sendo derramado nas nossas vidas através da vida de cada irmã.
do olhar, de um bom dia, de um abraço, de um carinho. Foi algo maravilhoso. Deus é lindo e faz grandes coisas no nosso meio quando a gente se dispõe a estar na presença dele, sem reservas. É maravilhoso ver o agir de Deus. Na semana do retiro, eu tive um levante muito grande na minha casa. E eu cheguei a pensar em não ir para o retiro. Mas no mesmo momento eu falei, não, Deus não se agrada daqueles que recuam. E eu vou. Rompendo com tudo aquilo que havia se levantado, eu fui para o retiro. E ali naquele retiro, no primeiro dia, na primeira oração, Deus falou comigo assim profundamente. Sacudiu a minha estrutura. E eu sabia, tive a certeza que eu tinha que estar ali. Porque Deus tinha algo para tratar comigo. E foi algo maravilhoso, algo que me impactou. E eu falei para Jesus, Senhor, obrigado por não ter permitido que eu desistisse. Porque muitas vezes a luta vem e a gente não podemos desistir diante da luta, diante do problema. Temos que perseguir, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. A gente não se dá conta do quanto Deus está agindo e Ele está usando vidas, pessoas e até mesmo as nossas vidas como canal de bênção na vida de alguém. E ver o agir de Deus nas nossas vidas é maravilhoso. Foi muito bom viver tudo aquilo. A única parte complicada do retiro é ter que voltar para casa. Meu nome é Denise Costa. Eu estava na Casa Verde com a nossa líder Elida. Posicionamento, restauração e um novo mover do Senhor na minha casa. O cuidado de Deus que Ele teve comigo. Antes de eu chegar no retiro, eu passei por algumas provas que acredito que muitas mulheres passaram, porque foi um mover muito lindo do Senhor lá. Então, eu descobri 2 cistos no meu ovário, então eu fui parar no hospital e tudo. Fiquei o dia inteiro lá para descobrir o que era, uma semana antes de eu estar no retiro. E então eu tive a palavra de uma amiga, Aline, que foi me visitar no hospital falando, nós vamos pro retiro, a gente vai conseguir. Então, quando cheguei no retiro, antes de chegar no mover dentro do ônibus, já foi o mover do Senhor, com administrações, com as pastoras fazendo dinâmicas com a gente conseguindo já estar conectando com Deus, a gente já vê o mover dele lá. E quando a gente chegou na casa e teve toda a preparação, então comecei a ter experiências com Deus. E quando eu cheguei no dia da pastora, da missionária falar, ministrar com a gente, Deus fez eu ter uma experiência de um renovo com Ele. Então, foi muito lindo o que Deus fez ali para mim. Então, eu estava com um anseio muito grande de ver, quando eu via as pessoas, né, na ministração, eu queria sentir o que elas estavam sentindo. E eu não estava sentindo nada ainda. Eu queria sentir essa presença do Senhor. Então, eu entrei para dentro do quarto secreto e chorei muito nos pés do Senhor. E lá encontrei a irmã Nalva e ela falou, filha, tudo é no tempo do Senhor, Deus conhece o seu coração, tudo é no tempo do Senhor. E eu falei, tudo bem, e aí continuei orando e pedindo a Deus. Então, quando foi no dia de ir embora, eu entrei no ônibus. E aí eu sentei, li a palavra, estava lendo a palavra e as meninas estavam, não sei o que, eu não estava entendendo muito. Quando eu acabei de ler a palavra, a irmã, acho que é Estela,
falou, não, eu vou. Eu falei, você vai aonde, irmã? Aí ela falou assim, não, a missionária quer vir no ônibus, mas não tem mais vaga. E aí eu falei com ela, não, pode deixar, eu vou dar meu lugar para ela. E eu levantei e fui. E quando eu desci do ônibus, eu perguntei ao pastor Júnior, com quem que eu vou? Aí ele, é comigo. E aí eu sabia que eu ia com a pastora Elza também, e eu fiquei muito feliz por ir com eles. E lá dentro do carro, ela começou a ministrar comigo e falar da palavra de Deus com muito carinho, muito amor, e a gente começou a louvar e a buscar do Senhor. E aí teve uma hora que o pastor Júnior começou a falar em mistério. Eu não sabia que era mistério, a pastora Elza que me falou. E aí ele começou a falar em mistério, quietinho no canto dele lá. E aí ele pôs um louvor e eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu falei, papai, eu queria tanto ser batizada em língua, ser batizada no Espírito Santo. E quando eu voltei o meu rosto para dentro do carro, o pastor Júnior perguntou, irmã Denise, você já é batizada no Espírito Santo? E eu falei, não, é o que eu mais pedi ao Senhor no retiro. E aí a gente começou a louvar, a falar, continuar falando da palavra. E aí eu comecei a orar, e comecei a orar, a clamar a Deus. E ele também, a pastora Elza também. E foi um mover dentro do carro. Foi um mover. E eu fui batizada no Espírito Santo. Mas foi assim, tão lindo, porque não só por ser o batismo, mas por ter tido a experiência de Deus ter me ouvido, de Deus ter preparado tudo para eu chegar a esse momento. E eu fico muito emocionada porque não era só um batismo, é sentir a presença do Pai. Então eu fiquei muito feliz, muito emocionada. E aí teve um momento no carro que eu estava falando em línguas e aí passou na minha mente, será que isso que é o batismo em línguas? E aí o pastor Júnior pegou e falou, Denise, presta atenção. Não, presta atenção que eu vou te falar, é muito sério. E aí eu parei, né, que eu estava muito eufórica, feliz, né? Eu parei para prestar atenção no que ele estava falando e ele falou assim, olha, o inimigo vai te falar que o que aconteceu aqui não foi um batismo, que isso não aconteceu. E creia, Deus te batizou em línguas. E isso foi muito importante porque na minha mente já tinha passado que será que isso era batizado em línguas? Então Deus veio e confirmou. Porque Deus não é um Deus de engano, Deus é um Deus da verdade. E Ele usa os seus filhos para confirmar a tua palavra. Foi muito lindo o que eu vivi no retiro. Eu sou muito grata pela pastora Gisele e pastor Cleveson, pelo ministério que eles têm. Eu sou grata mesmo pela vida deles. E o que aconteceu no retiro refletiu na minha casa. O meu esposo começou a buscar, começou a orar. E nós dois estamos juntos buscando e orando ao Senhor. Eu estou muito feliz. Meu nome é Juliana. A minha casa era a Casa Vermelha e a minha líder é a Leilane. Significou confirmação, refúgio, solitude e renovação. Cura, libertação, presença real de Deus, tantas coisas. Você sabe que eu não tinha me colocado à disposição para testemunhar, né? Assim que a líder pediu pra gente, olha, quem quer dar um testemunho sobre o retiro? Eu me reservei. Falei, eu sempre dou um testemunho, acho que eu não tenho nada assim pra testemunhar. E os dias passaram, quando foi ontem, ela falou assim, Ju, você teve uma experiência tão linda lá no retiro com o Espírito Santo. Eu recebi um renovo de batismo do Espírito Santo, foi assim, realmente muito especial. Foi uma confirmação de Deus sobre o lugar que Ele está me levando, né? Eu fui em busca de uma direção para esse retiro. Eu falo que acredito, na verdade, que a gente sempre tem que ir, não só buscando a nossa solitude, a nossa presença, buscando a presença do Senhor, mas também buscando uma resposta, né? A gente não pode não aceitar sair dali sem algo.
E aí ontem ela me ligou, ela falou, por que você não dá o testemunho? Foi tão lindo. E aí nesse momento eu falei, ai, mas de novo, né? Acho que eu não tenho algo assim tão especial para testemunhar. E nesse momento o Senhor me trouxe, eu até anotei aqui, eu fui buscar as minhas anotações dos cultos que tem aqui na igreja. E o Senhor me levou a palavra que o pastor deu aqui no dia 5 de maio de 2022, falando sobre quando o Senhor nos dá semente, que essas sementes são para a gente lançar essa semente sobre as águas. E aí eu me lembrei de uma passagem que tem em Eclesiastes, que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, o testemunhar é isso, né? Quando nós se estamos testemunhando, nós estamos lançando, semeando sobre as águas essas sementes. E o quanto esse pão, essa semente, ela representa o nosso louvor, a nossa obediência, a nossa generosidade, o nosso testemunho e até uma atitude de fé em momentos de incerteza. Então, eu acredito que compartilhar o testemunho daquilo que eu não só vivi no retiro, mas que eu tenho vivido há tantos anos, né? Desde quando eu cheguei aqui na aba e eu tenho participado, assim, de todos os congressos e retiros, tem sido especial. Eu até falo para as meninas, comento a cada retiro, que existe uma estação antes do retiro e uma estação pós-retiro. Então, compartilhar o que Deus faz é lançar essa semente, e a semente ela pode gerar frutos no coração de quem ouve. Então eu espero que o meu testemunho é que o retiro para mim foi essa renovação, essa confirmação daquilo que o Senhor colocou no meu coração há um ano atrás, o retiro do ano passado. Foi um retiro de intimidade, mas foi um retiro para mim também de muitas confirmações de Deus. E isso aconteceu no momento que eu recebi ali no sábado esse renovo do batismo do Espírito Santo. Até brinquei com as meninas que eu não queria voltar. Tava tão bom, a glória tava tão boa que eu não queria voltar. E eu falava, não quero voltar, eu quero ficar aqui. E, enfim, então foi um momento assim de solitude também, porque eu vou pro retiro dessa maneira, buscando essa presença do Senhor, ouvir a Deus, buscar essa intimidade com Deus que é muito importante, que era o tema do retiro. Mas eu acho que esse testemunho, se for para frutificar, lançar sementes e fruto em pessoas que possam acreditar que nós sempre temos algo a testemunhar. Eu achei que não tinha nada e o Senhor me levou a uma palavra há 1 ano e meio atrás, 1 ano e alguns dias atrás, em 5 de maio de 2024, que o pastor falou sobre o testemunho. Então nós sempre temos algo a testemunhar sobre Deus, nas coisas mais simples, que seja o acordar, né, uma libertação que a gente possa ter num atraso de um relógio. Então, meu testemunho é esse, assim, eu recebi renovo do batismo, confirmação de direção, foi um tempo precioso na presença de Deus, foi lindo.